Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos, antes de começarmos, é aquele dia da semana, daquele nosso pedido, por favor, se inscrevam no canal do YouTube Videira Espírita, acionem o sininho para receber as notificações de postagem, compartilhem se acharem que o material pode ajudar a outros companheiros. Também podemos ver e assistir no Facebook, também colocamos lá, postamos os vídeos. Mas, por favor, não esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube. Também podem curtir a página do Facebook. É sim, curtir vídeo, curtir página. Aí a gente pergunta, mas por que? Não basta saber que eu gostei? Porque as plataformas do YouTube, do Facebook, quanto mais a gente curte, mais elas indicam o trabalho para outras pessoas que buscam o mesmo tipo de material nessas plataformas. Então, para a divulgação, é muito importante que a gente possa estar curtindo tanto a página quanto o canal. Claro, se curtirem os vídeos também, não é? Que a gente espera que sejam do agrado dos amigos, deixem também o seu like. Tudo isso ajuda na divulgação, ok? Muito bem. Nossa mensagem de hoje, nós que estamos no meio de uma situação de saúde, de risco à nossa saúde física, estamos no meio de um surto, de uma epidemia, de um vírus chamado Covid-19, e a página de hoje, e é interessante, porque nós seguimos uma ordem e nós achamos que tudo é tão casual, só que não é. Nada é casual nesse nosso universo. Tudo tem o seu propósito. A nossa mensagem de hoje fala de saúde. Fala de saúde, mas fala que a saúde do nosso corpo físico, ela é dependente da saúde do espírito. O que é saúde do espírito, Cristina? Saúde do espírito é nós mantermos a nossa mente equilibrada com bons pensamentos, nós mantermos o nosso emocional equilibrado com bons sentimentos e assim, tanto mental quanto emocional traduzidos em boas escolhas, em boas ações, e isso nos garante a saúde do espírito que vai se refletir na saúde do corpo. Muitas vezes as pessoas buscam a saúde do corpo achando que isso é suficiente, mas não é, porque um corpo curado numa alma doente é um corpo que está caminhando de novo para o desequilíbrio, já que o corpo, como dissemos, é apenas um reflexo da nossa alma. Vejamos então que é sobre essa diretriz de pensamento que o nosso Emmanuel vai caminhar na mensagem 51, que tem o título de Socorre a ti mesmo. Socorre a ti mesmo. O versículo está em Mateus, no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, onde temos: pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, sabemos que está aqui sendo referido nosso Mestre Jesus, pregando o Evangelho do reino. Que reino? Do reino de Deus. Cristina, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o estado de plenitude para onde caminhamos. Ao atingirmos esse local que está dentro de nós mesmos, a nossa vibração estará tão purificada, porque a nossa mente estará, como o nosso emocional, o nosso espírito estará em plenitude. Daí Jesus ter colocado esse estado figurado no reino de Deus.
quando ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus habita o reino de Deus. Por quê? Porque ele está em plenitude, ele está totalmente harmonizado com as leis de Deus. Nosso Emmanuel vai comentar esse versículo, pregando o Evangelho do Reino e curando todas, não algumas, a maioria, não, todas as enfermidades. Emmanuel comenta: cura a catarata e a conjuntivite, males que atingem os olhos, não é? Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Visão espiritual é o olhar de malícia ou o olhar de compreensão? É o olhar que não compreende, é o olhar de raiva ou é o olhar de meiguice, de ternura? Então é essa visão espiritual virtuosa ou viciosa a qual aqui Emmanuel se refere, sendo que corrigir só pode ser a visão espiritual virtuosa, não é? Então, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. E aí são os olhos da alma, não é? Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica, que também corrige, o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Como é que nós ouvimos, estamos ouvindo? Lá vem aquela pessoa chata, ficar me perturbando. Não vemos, muitas vezes, uma pessoa que está perdida ou sofrida porque ela nos incomoda. Pode acontecer isso, não é? Ou simplesmente não queremos ouvir nada, porque não tem nada a ver com o problema do outro. Então, sai para lá. Eu busco não fazer isso. Que bom, não é? Essa é a proposta. Mas existem pessoas que fazem e ainda fazem? Claro, sabemos que sim, não é? Medica a arritmia e a dispneia. Arritmia é a alteração, não é? Quando o coração não bate naquele ritmo correto, né? Quando há uma instabilidade no batimento cardíaco. E a dispneia é a falta de ar, é a dificuldade para respirar. Então, medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Então, ele está nos colocando aqui as formas dos espíritos, nós, não é? Estarmos mantendo, investindo, cuidando da saúde do corpo. Combate a neurastenia e o esgotamento. Neurastenia é uma exaustão física e psicológica. E o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Então, nós sabemos que muitas vezes o nosso esgotamento é de passarmos o dia inteiro preocupados, com medo, discutindo mentalmente com uma situação que não podemos resolver desta forma e acabamos o dia extenuados e gastamos aquela energia de forma inútil. Então, podemos corrigir isso? Podemos, e muito bom será se o fizermos. É claro que isso não se faz de um dia para o outro. Nada disso se faz de um dia para o outro. Tudo isto é construção de uma mudança que nos está sendo proposta há 2000 anos. Então, vejamos que é um processo realmente longo, e ele é longo porque ele é difícil. E ele é difícil porque nós ainda estamos no estado espiritual, de moralidade, de imaturidade. Porque a maturidade espiritual, como qualquer processo avançado, ele não se improvisa. Ele é construído com muito esforço e com muito sacrifício. Sacrifício porque temos que abrir mão daquele homem velho,
daquele homem vicioso do nosso passado que ainda fica tentando morder os nossos calcanhares se a gente não prestar bastante atenção, não é mesmo? E ele continua: claro que todas essas situações orgânicas, e quando ele fala cura, defende, te medica, combate, nós precisamos cuidar da saúde do corpo, medicá-lo, nos submetermos aos tratamentos, tudo isso é nobre e importante. Mas não podemos esquecer que quando cuidamos do espírito, estamos cuidando da prevenção para que aqueles males não voltem a nos assaltar no futuro. Persegue a gastralgia. A gastralgia é dor de estômago, mas educa os teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Nós sabemos que muitos alimentos têm as suas toxicidades, como também afetam, não é? Nosso estômago, como ele disse antes, e também o nosso sangue. E ele continua dizendo: guerreia a hepatite. Hepatite é aquela doença degenerativa do fígado, não é? Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Então vejamos que tudo é difícil, não é? Porque só esses 3 últimos: apetite, prazeres inferiores, excessos em que te comprases. Desculpa. Tudo isso mostra como é difícil, porque nós temos que negar algo que nos satisfaz os sentidos, que nos satisfaz as sensações. E temos que dizer: não, eu gostaria disto, mas isso não me convém, isso não me faz bem. Não precisamos de maturidade para isso? Sem dúvida. Remove os perigos da uremia. Uremia são taxas elevadas de ureia no sangue, ligada geralmente, não é, à insuficiência renal. Geralmente, mas, né, é uma das características da insuficiência renal, é essa possível alteração na taxa de ureia, né? Essa uremia. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Então, também a questão ligada ao consumo da bebida alcoólica. Desloca o reumatismo dos membros. Reumatismo, todo mundo sabe o que é, né? Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Aqui eu estou me lembrando de uma companheira que já deve ter desencarnado. Ela era uma senhora bastante idosa quando começamos o nosso trabalho na Seara Espírita e trabalhávamos no atendimento fraterno, e ela trabalhava conosco no atendimento fraterno, fazíamos dupla. E essa senhora, ela tinha um problema severo de deformação das mãos, né? Se chama, reumatismo, não é? Isso. Mas é aquele que deforma bastante as mãos. Mas, no entanto, o que fazia ela? E ela dizia que os médicos não entendiam como é que ela conseguia ainda mover os dedos e tinha uma boa ainda utilização das mãos. Ela datilografava livros em braille. Ela tinha aquela máquina, não sei se vocês conhecem, mas vejam aí as figuras no YouTube, no Google, não é? Quando você pede, você bota a palavra lá, máquina de escrever para braille. Ela tem poucas teclas, não é? E você tem que fazer uma pressão, porque tem que furar o papel, não é? Tem que furar o papel. E ela, então, há muitos anos, ela datilografava em braille. E os médicos não entendiam como é que a mão dela ainda funcionava tão bem. E ela sempre me dizia: é o trabalho que eu faço, é o trabalho no bem.
Então vejamos como que a saúde espiritual dela garantia aquele corpo que não deveria estar mais respondendo de forma tão positiva. Ela tinha aquela degeneração severa, não é, nas articulações, e ela estava ali bem sim, porque ela estava trabalhando exatamente as virtudes na sua vida. Nós temos um enorme carinho pela lembrança dessa querida companheira. Uma lição de vida, não é? E nós não somos assim, uns na vida dos outros. Nós nos transmitimos lições, porque todos nós temos situações incríveis pelas quais passamos ou estamos passando. E essas situações vão ficar como exemplos da nossa dedicação, da nossa luta, da boa luta, da luta no bem que fazemos em nossas vidas. E nós vamos aprendendo uns com os outros. Emmanuel continua. Sana, corrige, né? Os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Sana é trazer a saúde, né? Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Essa nossa companheira, ela não tinha problemas de desacertos cerebrais, mas a ação no bem, ela vai atender em inúmeras frentes e que vai ajudar aonde nós tenhamos os nossos pontos fracos. E ele vai concluir dizendo: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Como ele bem falou, né? Os pulmões, os rins, o fígado, o estômago, os olhos, os ouvidos. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Na verdade, nós educamos os órgãos apenas e se educamos o espírito que somos, não é? Nos educamos. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo, sim, é a nossa vontade que comanda para onde vamos, o que fazemos, não é a nossa vontade? Ou se não fazemos. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo, para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, se nós não usarmos a nossa vontade, como ele bem fala nesta mensagem, para mantermos o equilíbrio do espírito que somos, da nossa mente, do nosso emocional, os remédios não vão resolver. Né? Por quê? Porque vamos adoecer de novo. Vai resolver naquele momento ali. Eu estou aqui me lembrando agora, coisa interessante, que nós começamos a falar ontem sobre a cura dos 10 leprosos. Vocês lembram disso? Ninguém chegou a comentar aqui. Mas agora que eu estou percebendo, deve ser aqui a ajuda da supervisão, que eu não cheguei ao final do que eu estava falando sobre o que aconteceu na cura dos 10 leprosos, não é? Jesus cura os 10. E aqui nós estamos de novo falando em curas. Olha que interessante. Então cabe, porque Jesus cura os 10 leprosos. E depois eles são curados e vão-se embora, nem olham para trás, mas um volta. Um volta. E Jesus pergunta pelos outros. Um volta para agradecer. Ele voltando para agradecer, ele está revelando uma virtude sublime,
que é a virtude da gratidão. E só um demonstrou essa virtude. Só um estava já fazendo esse trabalho profilático de não voltar a adoecer. Onde estão os outros 9? Se não se corrigem ou não se corrigiram, a hanseníase, assim como vai, volta. Né? Estamos falando do caso específico do que aconteceu naquela passagem da cura dos leprosos. Então, se nós não transformarmos o nosso eu interior, o exterior vai ser sempre esse reflexo doentio. E nós estamos melhor, acreditem. A gente pode dizer assim, mas eu não estou bem, não. Estamos melhor do que jamais estivemos em nossa vida espiritual. Muitas vezes, quando nós achamos que não estamos bem, é porque o conflito já existe. Nós já estamos conflitados, mas eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Quantos séculos nós vivemos sem conflitos, vivendo no erro e assinando embaixo? Hoje nós vivemos já em conflito. Lembramos de Paulo: o bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. Esse é um conflito bendito, porque o mal, o erro já nos incomoda de tal forma que não queremos mais ficar compactuando a nossa vontade com esses erros. Então, é claro que a natureza não dá saltos, e é claro que os erros eles permanecem, mas a cada vez que exercitarmos a mudança, esses erros começam a diminuir e a espaçar cada vez mais de uma queda para outro momento da queda. Então, antigamente caímos assim, com o tempo, com os exercícios, com o esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências. Então, esse processo, com o tempo, levaremos mais tempo entre uma queda e outra, e a queda será cada vez menor, até que elas deixem de existir. Mas vai chegar este momento? Vai. Não é amanhã, não é ano que vem, mas nós estamos indo em direção ao reino de Deus, que Jesus veio nos revelar. Isto é certo, isso não é promessa, isso é certeza. Fortalecimento. Os nossos amigos espirituais, estamos olhando para Maria aqui. Por quê? Porque estamos sempre com os nossos amigos espirituais perto de nós, mas não os vemos, não é? Tem pessoas que veem, a maioria não vê. Mas, então nós estamos nos preenchendo com essas vibrações que nós sentimos com a presença desses amigos. E nós não estamos falando da presença aqui, não, nós estamos falando dessa corrente maravilhosa que toda vez que nós nos conectamos, nós entramos na rede, nós entramos online na rede de luz do nosso planeta. Vamos buscar nos manter o máximo possível online com a luz. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Sustenta-nos em nossas lutas, Jesus. Abençoa o nosso planeta no momento difícil que passa. Sustenta-nos na vigilância. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, Mestre amado. Sustenta aqueles que estão frágeis, temerosos.
inspira a esses corações a fé. Abençoa, Jesus, nossos anjos guardiões, nossos lares e famílias, nossos afetos, amados, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Senhor, os que sofrem, seja por que motivo for, seja aonde quer que se encontrem. Abençoa-os. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Mestre amado, ajudando-nos no tratamento das nossas almas, a fim de que os nossos corpos se purifiquem e assim permaneçam. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.